aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Hoje os telões não estão funcionando, mas já foi comprado aí o conector que estava queimado e certamente no próximo culto, ou até domingo, volta a funcionar os nossos telões. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. O Henrique já leu aqui o capítulo 7, né, irmãos? Ali na parte do centurião, que eu preguei a semana passada, né? No culto de ensino da semana passada, eu preguei sobre o centurião, ali o servo do centurião que estava enfermo, doente, atormentado. E nós aprendemos um pouco sobre a vida daquele homem, a fé daquele homem. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14, e o versículo 15 em diante. E nós vamos entender um pouco esta palavra. E a palavra diz assim, irmãos: e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado é o que come pão no reino de Deus. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a recusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E disse o outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairro da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, atalhos e força aos entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus fiel e santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nós estamos, Deus poderoso, na Tua presença. E vamos, Pai, aqui ministrar, Deus, a Tua palavra, a qual, Senhor, Tu colocasse no meu coração nesta noite. Abre, meu Deus, a mente, Pai, dos Teus filhos, que aqui estão, dos ouvintes que estão nos acompanhando através do nosso canal na internet. E aonde chegar, meu Deus, meu Pai, aleluias, essa palavra, Senhor, que haja, aleluias, uma interferência, meu Deus, um mover, Pai eterno, na vida de cada um daqueles que se atentar, meu Deus, nesta noite, para ouvir a Tua palavra. Eu creio, meu Deus, que Tu já estás trabalhando, e grande milagre, Senhor, Tu vai fazer, meu Senhor, e muitas pessoas, Senhor, vão ouvir esta palavra e vão, Senhor, entender que Tu sois Deus, o nosso Salvador. Amém. Pode sentar no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito interessante e edificante para nossas vidas. A parábola da grande ceia.
né? Todo mundo sabe aqui o que é uma ceia, né, irmãos? Uma ceia é quando alguém prepara aí um banquete e convida as pessoas, né, irmãos? Muitas das vezes para agradecer a Deus, muitas das vezes pelo seu aniversário ou alguma coisa importante que aconteceu na sua vida. E a Bíblia diz aqui que Jesus estava sentado à mesa, certamente ali fazendo alguma refeição com algumas pessoas. E um certo homem, naquele momento, olhou para Jesus e disse: bem-aventurado é o homem que come pão no reino do céu. Glórias a Deus. Então Jesus, oportunista, aproveitando essa brecha que esse cidadão deu, porque nós temos que ser oportunistas, irmãos, aproveitar as oportunidades. Jesus entra com essa parábola. Essa parábola que tem um ponto escatológico. Essa parábola, irmãos, que fala dessa grande ceia. E essa grande ceia, irmãos, nós vamos entender, aleluias, louvado seja Deus, que é o grande encontro de Jesus com a sua igreja, que é o dia do arrebatamento da igreja ou do tribunal de Cristo, aleluias, onde o Senhor Jesus se encontrará com a sua igreja, com os salvos, aqueles que, louvado seja Deus, entenderam nesta terra que nós temos um Deus poderoso, um Salvador, um Deus grande, um Deus que pode, um Deus que faz, e que um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foram até o fim, por isso participarão, aleluias, dessa grande ceia, desse grande banquete. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Mas na terra, aqui na terra, irmão, nós também temos grandes banquetes, né? Sábado mesmo, aqui no culto de Santa Ceia, Deus preparou um grande banquete. Foi bênção de Deus. No domingo, da mesma forma. Então, Deus tem suas formas também de preparar banquetes para o seu povo aqui na terra, através da manifestação do Espírito Santo. Mas nós queremos falar dessa grande ceia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. E você observa, irmãos, louvado seja Deus, que foi feito convites. Se você observar aí no versículo 18, 14 e 18, foi feito, aliás, no comecinho da palavra, você vai ver que foi feito os convites. A Bíblia diz que Jesus convidou a muitos. A muitos. E teve o primeiro convite, que era uma classe de pessoas mais especial, uma classe de pessoas mais, talvez, bem vista na sociedade. Mas você observe que também, além do convite, houve o chamado. A Bíblia diz que quando estava tudo pronto, aquele Senhor que representa Deus, Jesus Cristo,
ele manda o seu servo ir avisar aos convidados que já está o quê? Tudo pronto. Que já está tudo pronto. Para aquele grande banquete, para aquela grande ceia. Mas a Bíblia também vai relatar aqui, irmãos, que eles começaram a se excusar-se. Veja que eles tinham sido convidados, aceitaram o convite. Mas quando estava tudo pronto, quando estava tudo preparado, aleluias, que o servo foi lá avisar que já estava tudo pronto, aqueles convidados começaram a dar algumas desculpas. No versículo 18, você vai entender. Louvado seja Deus, que diz assim: e a todos a um começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me tenha como por excusado. Esse foi o primeiro que rejeitou, irmãos, aquele banquete. E ele deu essa desculpa, que ele tinha comprado um campo e precisava ir vê-lo. Aí você vai ver, irmãos, que tem nesta justificativa desse homem aqui alguma coisa errada. Porque como que você vai comprar um campo sem vê-lo? Ninguém vai comprar um campo sem vê-lo, né? Você acha que eu vou comprar um terreno, ou uma casa, ou um sítio, e compro, e depois é que eu vou ver? Então, observe, irmãos, que este homem, ele deu uma desculpa, uma desculpa, vamos dizer, esparrafada. Uma desculpa que não tinha nenhuma verdade nisso. Porque eu não vou comprar um campo sem antes ir vê-lo. E agora ele dá essa desculpa que vai comprar, que comprou um campo e vai vê-lo. Se tivesse interesse de ir à festa, ele podia ir ver o campo depois, não é isso? Mas observe que ele não tinha interesse de ir nessa festa, mas tinha recebido o convite e tinha aceitado. São as desculpas do mundo, irmãos. As desculpas do mundo são assim. A igreja faz o convite, o irmão evangeliza, ele aceita, e muitas das vezes até vem na igreja, mas não aceita Jesus como Salvador, muitas das vezes. E a desculpa é que não está preparado, a desculpa é que não pode, e dá tantas desculpas, né, irmãos? Quem não já passou por isso, né, irmãos? A gente que evangeliza, a gente que prega a palavra de Deus, convida, anuncia o evangelho, anuncia boas novas, as pessoas até aceitam, mas não querem compromisso com Deus e começam a dar desculpas. O segundo, irmãos, ele diz que comprou 5 juntas de bois. Tinha dinheiro esse homem, né? Comprou logo 5 juntas. E precisava experimentá-las, prová-las, para ver se era boa de trabalho mesmo. Também podia fazer isso depois, né? Ir à festa, ir ao banquete. Podia fazer isso depois. Mas ele preferiu deixar de lado a festa, deixar de lado o convite e ir ali preparar a sua junta de boi para o trabalho.
E muita gente, irmãos, aleluias, trocam aquilo que é de Deus, aquilo que é necessário, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, por conta do trabalho. O trabalho é bom, irmãos. Todos nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter tempo também para Deus, para a obra de Deus. A desculpa desse homem aqui, aleluia, foi que tinha que testar, porque o gado não podia ficar parado, tinha que trabalhar. E muitas das vezes, irmãos, nós também, aleluias, deixamos afazeres da casa de Deus e damos desculpa que é o trabalho que atrapalha, que não dá tempo, que está muito corrido. O trabalho não pode atrapalhar, irmãos, a obra de Deus. Se você não pode vir hoje, mas no domingo você está aqui, mas na sexta você pode estar aqui. Todos nós, eu quero que os irmãos entendam, todos nós temos que trabalhar, mas também temos que ter um tempinho para a casa de Deus, para a casa do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E muitas são as desculpas. E aí fora não é diferente, irmãos. O trabalho domina, a ganância pelo dinheiro aí fora é demais, irmãos. Tem gente que tem até 3 empregos. Vai dar tempo para vir na obra de Deus? O terceiro, irmãos, também escusou-se. Não aceitou o convite. Olha a desculpa que ele deu, irmãos. Que tinha casado. É brincadeira, né? Então esse casamento foi arrumado de uma hora para outra, não é possível. Porque o convite tinha sido antes e ele aceitou. E agora não pode atender, aleluias, o convite da grande ceia, porque tinha se casado. Então muitas são as desculpas, irmãos. O casamento, irmãos, não pode atrapalhar a obra de Deus. Tem que ter uma concordância entre o homem, entre o esposo e a esposa. Tem que ter uma conversa. Muitas das vezes a irmã é crente, o esposo não é, mas tem uma conversa, irmãos. Tem ali um jogo. Há de Deus, há de abrir, aleluia, uma porta para que você venha à igreja, aos cultos, aprender a palavra de Deus. Porque se você conversar direitinho com seu esposo, da mesma forma, o esposo que não tem a esposa crente, converse direitinho, veja quais são os dias melhores para você vir na igreja. Tendo uma conversa, irmãos, uma concordância, você vai vir adorar a Deus. Todos os dias ainda vai ganhar o seu esposo ou a sua esposa para Jesus. Simples assim, irmãos. É só ter uma conversa. Agora, quando o marido diz, você não vai, ela já começa a brigar, já começa a virar a cara, já começa ali criar uma situação dentro do lar. O marido vai se irritando com aquele, se irritando, daqui a pouco ele proíbe. Mas se você chega, olha bem, tá bom, eu vou ficar com você hoje, mas na sexta-feira eu tenho um culto lá, você deixa eu ir, eu fico com você hoje, aqui. Então tem que ter uma concordância. O casamento, a família não pode impedir, irmãos, de o crente vir à igreja, ao templo, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tem que ter uma conversa. Então, esses convidados aqui, irmãos, eles rejeitaram esse convite tão importante. Esse convite para o reino do céu. Esse convite para, aleluias, essa grande festa, essa grande ceia. Esse grande encontro com Jesus Cristo e a sua igreja.
E se você observar, irmãos, aleluias, para a gente ter uma base bíblica, quem são essas pessoas que rejeitaram? Nós podemos ver aí no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 11. Evangelho de João, vamos ver quem foi que não quis o convite. Louvado seja Deus. João 11, João capítulo 1, 11. Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não marquei. Vamos ver aqui, irmãos. João, capítulo 1, 11, diz assim. Aleluias. E veio para o que era os seus, e os seus não o receberam. Quem era esse turma aqui? Os judeus, não era? E veio o primeiro convite, irmãos, veio para eles, para os que eram de Jesus, mas eles não o receberam. Aí esse convite, irmãos, se estende aos gentios e à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se estende para nós, para a igreja do Senhor. Observe que agora vai ter o segundo convite. O primeiro foi feito, eles rejeitaram. Depois ele mandou o aviso, olha, está tudo pronto. Aí eles rejeitaram. Agora, observe que tem o segundo convite. No versículo 21, capítulo 14 de Lucas, 21, vai dizer assim. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Veja que agora já tem o segundo convite para essa classe de pessoas que estava excluída da sociedade, que não tinha salvação, que eram os doentes, os aleijados, os cegos, aleluias. E ele disse: vai e traz esse povo. Traz esse povo para que haja pessoas, para que encha a minha casa. Então esse servo, ele vai, irmãos. Ele vai ali nos becos, nas ruas, nos bairros, e sai convidando tudo quanto é de pessoas que estavam ali excluídas da sociedade, que estavam ali abandonadas, e essas pessoas vão para esse banquete. Louvado seja o nome de Jesus. Se você observar em Marcos, capítulo 2, vamos ler Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17, para a gente entender a base da palavra. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Os pecadores. Então, irmãos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui. O convite se estendeu a nós. O convite se estendeu à igreja. O convite trouxe aqueles que estavam sem esperança, sem salvação, perdidos,
Aleluia, porque Jesus veio para os doentes. Louvado seja o nome de Jesus. Quem são os servos hoje, irmãos, que tem que dar esse aviso? Quem são? Hoje. Somos nós, né? Não somos nós que tem que anunciar o Evangelho? Hoje, nos dias de hoje, voltando para cá, esses servos que tem que anunciar a volta de Jesus somos nós, igreja do Senhor. É eu e você que temos que anunciar a volta de Jesus, dizer que Jesus está voltando. Para tantas pessoas que estão aí, irmãos, à beira da morte, à beira do abismo eterno, fogo eterno, vim, aleluias, e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque só é salvo, irmãos, aqueles que reconhecem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Que não tem outro Salvador a não ser por Jesus Cristo. Que nós não vamos ver a Deus a não ser por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução, é a esperança do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Convite, irmãos, está aí. Pela misericórdia de Deus, nós entendemos esse convite. Estamos aqui louvando, adorando, aceitamos Jesus. Trabalhamos na obra de Deus. Estamos servindo a Deus. Mas ainda, aleluias, está aberto. Para aqueles que não conhecem a Jesus. E os servos, quem são? Somos nós. A responsabilidade agora está conosco. De dizer que Jesus está voltando, de dizer que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu. Essa responsabilidade é da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, assim como aqueles homens rejeitaram o convite, não quiseram o convite, se excusaram-se, muitas das vezes a gente que estamos na obra de Deus, que servimos a Deus, entendemos e já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, também damos muitas desculpas para não fazer a obra de Deus. E um dia nós vamos ser cobrados por isso. É muitas as desculpas, irmãos. A gente fala, muitos levantam a mão, não, pastor, pode contar comigo que eu vou, eu estou lá, tá, e faz aquele... Mas na hora que está tudo pronto, que é chamado para o evangelismo, para ir na congregação, para ir no culto no lar, para ir, aí eles começam a dar desculpas esfarrapadas. Muitas são até mentiras, eu posso dizer assim, irmãos. Que a gente conhece. A gente entende que alguns trabalham, está no seu trabalho, não vai ter problema nenhum. Mas muitos deixam, aleluia, de fazer o querer de Deus, de anunciar boas novas ao pecador, mas estão na frente da TV, assistindo filmes, assistindo jogos de futebol, assistindo coisas até que, aleluias, é imprópria para a vida do cristão. Muitas são as desculpas, irmãos. Nós estamos aqui no culto de ensinamento, irmãos, da palavra de Deus. Muitos são as desculpas. Eu já falei aqui muitas vezes, irmãos, que
A gente tem também a nossa família, a gente tem nossa casa, a gente quer dar um dia de entretenimento para a família, quer sair com a família, vai receber visitas. Mas, irmãos, escolha um dia que não tem culto. Você vai levar seu filho para o cinema no dia que tem culto? Você vai para o cinema com seu filho ou com sua família no dia do culto, no domingo à noite? Na hora do evangelismo? Na hora da consagração? Não, irmãos. Procure uma sessão que não tenha nesse horário algum tipo de trabalho na igreja. Porque você tem uma responsabilidade. Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós, irmãos. Quem é que não quer sair, visitar um parente, ir numa festa? E eu acho tão bonito, irmãos, quando os irmãozinhos chegam aqui, as irmãs chegam, pastor, hoje não dá, tal dia não dá para eu ir no culto, porque, olha, eu tenho que visitar meu filho, eu tenho que ir na festa do aniversário do meu sobrinho, eu tenho que ir, a gente tem que passar o final de semana. Vá, filha, vá, não tem problema nenhum. Mas olha, observe que nós temos uma escala. Nós temos uma escala. E se você é líder, se você é do grupo, é dos adolescentes, é da mocidade, você tem uma responsabilidade. Louvado seja Deus. Mas, aleluias, louvado seja Deus. Esse segundo convite nos abraçou. Esse segundo convite aqui, irmãos, aleluias, porque ele diz, chama os mancos, doentes, os cegos. Porque, irmão, outrora, nós éramos mancos, cheios de pecado. Nós éramos cegos, não é isso, presbítero Carlos? Nós não enxergava a Deus, nós não enxergava as coisas espirituais. Nós éramos mancos, irmão, cheios de pecado. Aleluias. E esse convite se estendeu e nós estamos aqui, irmãos, curados, salvos em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus nos alcançou, louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. E naquele grande dia nós participaremos da grande ceia, do grande encontro de Jesus com a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. Isso é um privilégio muito grande para mim, para você, para a igreja do Senhor, de termos a certeza e a convicção, aleluias, que se nós chegarmos, for até o fim, aleluias, nessa guerra, nessa batalha, nessa luta, sabendo que o Senhor vai nos dar vitória nas nossas aflições, nas pelejas, aleluias, e quando a gente chegar até o fim, irmãos, nós vamos ter o prazer de entrar nas bordas do Cordeiro. Nós vamos ter o gostinho de ver Deus, irmãos. Quantos já perderam a esperança de ver Deus? Tem pessoas que já perderam, presbítero Carlos, a esperança de ver Deus, mas nós não, irmãos. Nós um dia vamos ver Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí aquele servo volta. Louvado seja Deus. Aquele servo volta ao seu senhor. Aí diz assim, no versículo 22. E disse o servo ao Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Olha, irmãos, que interessante isso. E eu fiquei meditando nisso aqui, irmãos. Quer ver? Eu vou ler de novo.
E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor e disse, então, ao seu senhor, então o pai de família, indignado, não, mais embaixo, no 22, e disse o servo ao senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalha, e força ao entrar, para que a minha casa se encha. Isso é muito interessante, irmãos. Eu disse, meu Deus, que eu não achei espaldo bíblico para isso aqui, porque a Bíblia diz que é sem força, sem violência. Né? A Bíblia não diz isso? Mas aqui está mandando forçar a entrar. Vai lá e força. Né? A Bíblia não diz que é sem força, sem violência, né? Mas aqui deixa claro, irmãos, ó, deixa assim, ó. Versículo 22. E disse, sai pelos caminhos e atalha e força aos entrar. Aí eu fiquei meditando, falei, meu Deus, que negócio é esse? Procurei na Bíblia, ainda vou procurar mais, que eu não tive muito tempo, mas eu vou procurar mais para ver se... Mas aí Deus, irmãos, abriu a minha mente, porque quando a gente está, aleluias, em conexão com Deus, irmãos, Deus vai abrindo a nossa mente. E qual é esse forçar aqui, irmãos? É você insistir, irmãos. Quem são essas pessoas que ele manda ir buscar? Que ainda há lugar. Vai lá que ainda há lugar. São os desviados. Aqueles que um dia conheceram a Deus, estão fora da presença de Deus, mas tem promessa de Deus. Aí ele diz, olha, vai e força. E qual é o forçar aqui? É perseverar na oração, irmãos. Perseverar na oração, na insistência, dizendo, olha, por exemplo, meus filhos, eu tenho que evangelizar para ele, eu tenho que dizer, ó, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus tem plano de salvação para a tua vida, tu é filho da promessa. Nós temos que falar isso, irmãos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, porque ainda há lugar, irmãos, e esse lugar está exatamente reservado para eles. E o forçar aqui, irmãos, é nós perseverar, não desistir. Não desistir de dizer, olha, Jesus te ama. Jesus te quer de volta. Jesus está de braços abertos. Jesus quer você na igreja, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Jesus quer você salvo, não no mundão. É insistir, essa insistência que a gente vai batendo na tecla todo dia, vai batendo na tecla, e ali ele vai, aleluias, uma hora, de tanta gente forçada, de tanta gente, aleluias, insistir, eles vão dizer, eu vou para a igreja. Porque uma hora Deus, o Espírito Santo, vai fazer um mover, vai tocar no coração de tanta insistência, de tanta, aleluias, oração. Esse é o forçar, irmãos, não é pegar a força, trazer para a igreja. Aleluias, mas é você dizer, não, aquela alma é de Jesus. Aquela alma um dia vem para Jesus. Aquela alma eu vou orar por ela, eu vou buscar por ela, eu vou insistir por ela, eu vou forçar, aleluias, até o Espírito Santo aquebrantar aquele coração e ele entender que há um Salvador, que há um Deus o Todo-Poderoso. Porque ninguém vai pegar ninguém a pulso, irmãos. Mas o poder da oração traz ele, irmãos. Poder da oração, a insistência em dizer, Deus, eu quero ele de volta, é meu marido, eu quero ele comigo na tua casa, eu quero ele andando comigo. Essa é o forçar, a insistência em perseverança, aleluias, que um dia você vai ver os seus filhos, seu marido, aquele que você gostaria tanto que ele estivesse aqui com você, entrar na casa do Senhor e aceitá-lo e se reconciliar com Cristo e servir a Jesus, aleluias, de Espírito e verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ainda há lugar, irmãos. Ainda há lugar. Que negócio interessante, né, irmãos? Como o nosso Deus, ele é glorioso, ele é Deus, irmãos. O grande amor de Deus é que ninguém se perda.
Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo aceitável do Senhor. As portas estão abertas. Aí muitas pessoas olham para mim e dizem, mas pastor, é tanta igreja aberta, é tanta igreja aberta. Então você passa na avenida, é 5, 6 numa avenida só, e eu digo, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, que as portas estão abertas, e só não se salva quem não quer, porque o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo pregado, está sendo divulgado, e essa é a missão da igreja. Somos nós, os servos de hoje, que tem que anunciar a volta de Jesus. Às vezes eu chego na igreja, aí está aquele comentário lá, na empresa, mas é tanta igreja, deve dar muito dinheiro igreja, porque é tanta igreja aberta, na minha rua tem bem umas 10. Aí o outro diz, na minha rua tem 5, na minha rua tem 6. Glória a Deus, Jesus, muito obrigado, Senhor, que tem porta aberta, que tem salvação, porque um dia essas portas se fecharão, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes vem até me perguntar, por que tanta igreja aberta? Aí eu digo assim, é melhor uma igreja aberta do que um bar, não é? É melhor uma igreja aberta do que uma, não é? Aí às vezes eu até dou uma de meia dura. Você quer seu filho? Quando é uma pessoa que já tem filho, você quer seu filho numa igreja ou você quer seu filho na boca? Na igreja. Não, por isso tem porta aberta. É por isso que tem porta aberta. E eu louvo a Deus, irmãos. Porque ainda há lugar. Não perca a esperança. É seu marido, é seu filho, é seu parente. Continue forçando na oração, na perseverança, com sabedoria, com entendimento da palavra, louvado seja Deus. Não criando caso, não forçando a força, mas através da oração. Eu falei aqui uma vez, vou falar de novo. Praticamente quem me ganhou para Jesus foi a irmã Luciene. Mas ela forçou. Ela forçou, irmãos, porque eu chegava de madrugada, ela estava orando. E quando eu chegava, ela dizia assim, está vendo, Senhor? Umas 2 vezes eu ainda gravei. Olha a vida desse homem, uma hora que ele chegou. Aí, ó, bêbado. E eu olhava assim, essa mulher deve estar louca. De joelho. Nós tínhamos improvisado nosso quarto na garagem, lembra? E eu chegava e ela estava. Eu já escutava de longe. Ixi, a mulher ainda está orando na hora dessa. Já é 1h da manhã. Já é 1h da manhã. Aí, ela foi forçando. Até quando eu entendi, aleluias, que realmente nós tínhamos um Salvador. Aceitei Jesus, louvado seja Deus. Vim para a igreja, Jesus fez uma libertação instantânea na minha vida. Comecei a me envolver na igreja, nos trabalhos da igreja. Fui consagrado, fui separado a auxiliar, diácono. Fui presidente da comissão fiscal. Fui tesoureiro da igreja. Aí me consagraram a presbítero, fui consagrado a presbítero. E fui vice-presidente, e fui tesoureiro, e fui tanta coisa, irmãos. Hoje eu sou o pastor da igreja. Mas teve que alguém, irmãos, forçar a barra. Força, irmãos. Não com palavras duras, desagradáveis, mas force na oração, na perseveração. Aleluia, force, aleluias, porque um dia Deus acrecentará o coração daquela alma e ela vai entrar aqui e aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque é isso que Deus quer. É isso que o Deus poderoso quer, irmão.
E eu fiquei meditando, irmão, nessa palavra, aí Deus me deu, irmãos, um entendimento desse forçar aqui, força entrá-los, força porque ainda há lugar, interessante isso, irmãos. Porque quando se fala em forçar, a gente já pensa em violência, em querer levar no peito, né? Mas não é assim, irmãos. Forçar na oração, na perseveração, na insistência. Louvado seja Deus que você vai ver com seus próprios olhos, aleluias, aqueles que você ama, entrar aqui e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque, irmãos, é o amor de Deus que é grande. A vontade de Deus, irmãos, é que ninguém se perda, mas que tenha a vida eterna. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, esse é o amor de Deus para conosco, para com a humanidade aí fora. E nós temos essa responsabilidade como servos, irmãos. Assim como o servo daquele Senhor foi avisar que já estava tudo pronto, nós temos a responsabilidade também de avisar que Jesus está voltando. Que a volta de Jesus está próxima. Que o mundo aí fora é ilusão. Aleluias. Porque existem dois caminhos. Tem um caminho, aleluias, estreito. Um caminho estreito que leva a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas também tem um caminho largo, grande, que milhões e milhões de pessoas, irmãos, estão sendo enganados, estão sendo conduzidos a esse caminho, à perdição, porque o pecado está levando essas pessoas. Mas, nesta noite, aleluias, tire para você uma lição de servo fiel e avise-lhes que Jesus está voltando. Deus abençoe os irmãos, aleluias. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus, nesta noite, fale mais ao seu coração. Amém?